Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos dê paz e que a sua palavra seja vida nos nossos corações, transformando o nosso ser, a nossa alma e mostrando um caminho novo, porque a verdade é que nós desconhecemos os caminhos do Senhor, mas Ele nos concedeu esta oportunidade de fazer parte agora da sua seara e que sejamos abençoados e os nossos também recebam estas mesmas bênçãos que vêm de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, estamos reunidos na Tua igreja e viemos buscar a Tua palavra, Senhor. Este tesouro que nos deixaste e que até hoje temos desprezado. Mas, por nós mesmos, jamais iríamos reconhecer o valor destas maravilhas que te pertencem. Mas sabemos que o Senhor nos dá esse dom, o dom de entender, o dom de conceber as tuas coisas e aceitá-las. Por isso a tua igreja reunida nesta manhã lhe clama, Senhor, nos dê o dom da fé, do amor, do entendimento, da sabedoria, mas a sabedoria que te pertence, Senhor, não a sabedoria do mundo, porque essa a possuímos e sofremos por isso, mas a sabedoria que vem do alto. Senhor Jesus, ajude os que sofrem e precisam da tua ajuda. Muitos nos ouvem pela internet, através da Rádio Despertai, e estão sedentos, também precisando da tua ajuda. Alguns em lugares longe e em outros países, Senhor, que recebam nesta manhã a tua bênção, sejam confortados com a tua palavra. Que o pastor José, Senhor, esteja no teu espírito para transmitir essa palavra abençoada, que tem sido o nosso sustento nesses dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos e guarda-nos de todos os males. Amém. Vamos a Mateus, capítulo 12, versículo 38. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. O Senhor Jesus estava falando aos saduceus, aos fariseus, religiosos da época, que exaltavam os profetas, os reis,
e falando a Jesus, queriam um sinal, como se o Senhor devesse provar que era maior do que Jonas, que era maior do que Salomão, que era maior do que Davi e os outros do passado. E o Senhor, na sua sabedoria, mostrando que os títulos ou o tempo em que ele veio, não porque ele veio depois, ele seria menor, ele fala de um sinal muito importante, o qual nós temos que colocar a nossa atenção, porque a figura de Jonas não significa nada, mas sim o sinal, a importância de ter levado a palavra de Deus aos ninivitas, que se arrependeram com a profecia de Jonas. O Senhor diz: eis aqui quem é maior do que Jonas, e que também padecerá e ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas que haja consequência no fato do Senhor ter vindo, morto e padecido 3 dias. Ou seja, o Senhor quer o nosso arrependimento. Nada é mais importante na história, ou na figura das pessoas, ou em quem trouxe a palavra do Senhor, se aquela palavra que nos foi ensinada não surtir efeitos. E o Senhor quer o quê? Quer arrependimento de cada um de nós. Por isso, precisamos olhar para a nossa vida, o que somos, e sermos verdadeiros, irmãos. Porque nós vivemos em um mundo de mentiras. O mundo, desde quando nós nascemos, conta mentira a nós. E essas mentiras são ensinadas logo no berço pelos nossos pais, porque são maus, não porque são maus, mas como todos ignorantes da palavra de Deus, e projetam um futuro para cada um de nós falso. Grande parte dos homens, o mundo está falindo, é prova de que o homem sempre esteve equivocado, porque a sua busca, os seus desejos, os seus anseios não são capazes de trazer felicidade ao homem. E assim que o jovem sai de casa, o mundo continua o influenciando e prometendo coisas irreais que não trazem felicidade. O mundo ensina o homem a ser orgulhoso, o mundo ensina o homem a ser vaidoso, o mundo ensina o homem a ser amante de si mesmo, a exaltar a sua figura. Todas as coisas que nos são ensinadas nos leva a sofrer e a sermos infelizes. E a palavra do Senhor, recusada, sempre foi recusado. E os homens, os poucos homens que defendem a Jesus Cristo, são mal vistos, são ignorados e com certeza padecerão como o nosso mestre padeceu. Porque não são aceitos na sociedade. Por que não são aceitos? Querem o mal da sociedade? Não querem o mal da sociedade. Pelo contrário, querem o bem. Jesus quer te salvar. Jesus quer te fazer feliz. Jesus quer te fazer honesto, verdadeiro. Mas o espírito do mundo não quer. Ele quer permanecer na sua ignorância e morte como sempre esteve. E diz o Senhor: eis aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Aquele que simplesmente levou os ninivitas ao arrependimento. Irmãos, Jesus não quer um arrependimento semanal.
acontece algo na minha vida, eu me arrependo, mas que não haja consequências. Ele não quer isso. O Senhor quer um arrependimento verdadeiro, onde eu entrego a minha vida a Jesus. Um arrependimento não só do ato que eu fiz, onde eu feri alguém, mas do pecado e morte, o qual eu sempre estive. Porque a minha conduta, o meu pensamento, os meus atos demonstram quem que eu sou. Olha para o meu passado, para ver que eu sempre estive na morte. Amantes dos vícios, das paixões, das vaidades, jamais estendi a mão a alguém, jamais acolhi alguém, jamais vivi por alguém. Eu não vivo por ninguém. Se eu vejo uma pessoa maltrapilha, eu não sou capaz de parar o meu carro. Eu posso catar com muito comodismo algum dinheiro que me é fácil ali, mas eu nunca parei o meu carro e fui tentar resolver a vida deste miserável. A minha vida demonstra quem eu sou. Eu sou da morte, e o Senhor quer um arrependimento verdadeiro. Arrepender-se do quê? Do que eu te falei? Não, o Senhor quer que eu me arrependa da morte, irmãos, para que eu ame a vida que está em Cristo, porque o Senhor é mais do que todos. Porque antes de Jonas, antes de Salomão, o Cristo já era. O Senhor já tinha estabelecido todas as coisas, e aquela que foi bem-aventurada e que estará para julgar, a rainha de Sabá, a rainha do meio-dia, que foi ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão. Eles estavam ali querendo que o Senhor desse alguma prova de que era maior do que Salomão. O Senhor diz, olha, quem ouviu Salomão estará bem posicionado no dia do juízo. E o que ela fez? Apenas foi ouvir Salomão. E isso já a colocou numa condição boa, porque deu ouvidos à sabedoria de Salomão. Portanto, Salomão deve ser maior do que a rainha de Sabá. Mas Jesus é maior do que Salomão, porque muito antes de Salomão, ele já tinha estabelecido todas as coisas. E vamos nós questionar a Deus, questionar as coisas que estão mal colocadas, que a minha vida deveria ser diferente. Por que a minha vida deveria ser diferente? Deus não sabe como fazer as coisas. O Senhor quer que entreguemos a nossa vida a Ele, irmãos, para que todas as coisas deem certo. É isso que Ele quer. E glorifiquemos a Deus por isso, porque Ele nos tem chamado na sua igreja e nos está dando esta oportunidade de vivermos os seus ensinos. Que Ele nos abençoe e abençoe o pastor José. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor, temos recebido todas as semanas as suas bênçãos, e a igreja, como os irmãos sabem e têm participado, ela tem levado a mensagem da Boa Nova a muitos corações, aqui mesmo na nossa região, e também em muitos lugares do nosso Brasil, nas grandes cidades, nos vilarejos e nos sítios. A palavra também tem sido levada a irmãos que estão em outros países, alguns brasileiros, outros que falam a língua portuguesa. E como aqui entre nós, o Espírito Santo tem despertado homens e mulheres para a verdade de Deus. Nós sabemos que não são muitas comunidades
que tem anunciado esta palavra de maneira espiritual. E sabemos que o diabo, ele não dá tréguas para a igreja do Senhor. Em todos os tempos da história da igreja, toda vez que o Espírito Santo se insinua para esclarecer os homens a respeito da verdade, o diabo ataca com toda a sua sanha destrutiva. E a nossa igreja não poderia ficar de lado. E o diabo vem criando situações de diversas naturezas entre os irmãos e também na vida de outros companheiros nossos, pastores e homens de Deus, que em outros lugares, em outras cidades, estão anunciando esta boa nova. Como eu disse, não é uma palavra comum. E nós somos a igreja de Cristo. Nós, homens, mulheres, os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos velhos. E nós precisamos aprender a resistir às agressões do diabo. Poderão ficar algumas marcas, com toda certeza, e ficarão. Esta batalha não é uma batalha fácil. Mas como dizia Lutero, o reformador protestante, se nós não tivermos essas marcas, não estamos andando com Cristo. Sendo assim, nós queremos conclamar os irmãos, as irmãs aqui presentes, e aos irmãos de outros lugares, que estão anunciando esta mesma boa nova e que têm sido vítimas das agressões do diabo, que nós nos fortaleçamos por meio da palavra de Deus e da oração. Faz-se necessário orarmos todos os dias pela manhã. Não importa se a sua esposa não quer orar, se os seus filhos não querem orar, se os teus animais não querem participar, não importa. Pegue a tua escritura, levanta bem cedo, abre uma página do Novo Testamento, escolha um capítulo, leia um capítulo, se for possível até em voz alta, para que o diabo também possa ouvir. Como ele tem ódio da palavra de Deus, você falando em voz alta dentro da tua casa, ele vai ficar muito incomodado. E tenha os irmãos a certeza que a única coisa que incomoda o diabo é a palavra escrita aqui, proferida por um coração sincero. Eu não disse santo e nem puro, eu disse um coração sincero. Abra, leia e clame a Jesus pela presença dele na tua casa, pela presença na tua casa do sangue que foi derramado na cruz. Bem simples, vai cuidar das suas tarefas. Faça isso todos os dias. Nós precisamos expulsar esses espíritos mentirosos e embusteiros e malignos que vêm atacando a igreja de Cristo em todos os lugares, separando os casais, trazendo transtorno para a vida dos pastores, trazendo a mentira, trazendo as ilusões, as fantasias desse mundo para dentro da igreja. Ela entra pelos corações imaturos, pelas almas ainda despreparadas para uma tão grande batalha. Mas nós que já compreendemos e que já temos o Senhor no nosso coração, nós não precisamos ser muitos não, viu, irmãos? Basta nós sermos sinceros e dedicados. Vamos orar todos os dias pela manhã, para fortalecer a igreja, onde os irmãos estiverem ouvindo esta palavra. Vamos fortalecer a igreja porque ele está enlouquecido. Ele está levando o mundo à loucura. E aonde a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, aquela que salva por meio de Jesus Cristo, só essa, onde ela estiver sendo anunciada,
ele vai atacar de todas as maneiras. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor Deus, que permita que o Santo Espírito esteja com grande poder sobre a nossa vida, para que não que fiquemos livres das suas agressões, mas que tenhamos resistência e firmeza para nós enfrentarmos esta batalha. Amém? Eu queria convidar os irmãos para o Evangelho segundo João. Um momento grave exige uma palavra grave. Os reformadores diziam que o Evangelho segundo João, ele é diferente dos outros evangelhos. Enquanto os outros 3 evangelhos anunciam os atos da vida de Cristo, o Evangelho de João anuncia a salvação daquele que crê. Por isso esse Evangelho é muito especial. E ele foi escrito pelo discípulo jovem, ele era o mais jovem de todos os discípulos, chamado João, o discípulo amado de Jesus. Jesus tinha por ele um carinho todo especial. E João foi o último bispo da igreja, dos apóstolos, a deixar esta vida. E perseguido como todos os outros, estando prisioneiro na ilha chamada Patmos, ele recebeu a revelação do Apocalipse. É este mesmo João. Não era um pescador, não era um coletor de impostos, não era um homem comum. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era o Senhor e estava com Deus. Eles eram uma só pessoa antes das coisas terem sido criadas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada pode existir. A vida como nós a conhecemos vem dele. E ele é como uma luz para os homens. Na maioria dos discursos do Senhor, ele exalta soberanamente o nome de Deus. Ao ser indagado sobre a sua doutrina, ele dizia: resume-se no amor a Deus.
sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Olha, você não precisa fazer nenhum curso especial para compreender as Escrituras. Não é necessário estudar o grego, o hebraico, fazer teologia para compreender uma coisa tão simples. Por isso, nenhum de nós pode chegar diante do Senhor e dizer que nós não sabíamos. Ele fez todas as coisas. Nada sem Ele se fez. O que é que governa a vida? O que é que governa o universo? Vocês jovens que estudam, se é que estudam, devem saber. A ciência demonstra que o universo é constituído de milhares e milhares de galáxias, que na verdade são conjuntos de estrelas, de planetas. Cometas atravessam de um lado para o outro este grande universo. Sabiam disso? Deveriam saber. Quem é que põe esta ordem no universo? Quem é que faz com que os planetas não trombem um com o outro? Ou que alguma coisa venha cair aqui no nosso planeta e destruir toda esta terra? Quem é que faz o sol todos os dias nascer aqui, a leste, e se pôr aqui no oeste? As nuvens vir lá do sul trazendo chuvas no tempo certo, para que a semente possa germinar. E a semente? Quem fez? Qual ciência é capaz de criar o mecanismo em que uma semente ela se transforma numa árvore capaz de dar muitos frutos e muitas outras sementes para que elas sejam multiplicadas para matar a nossa fome e dos seres viventes? Já se perguntaram? Não se perguntaram, deveria se perguntar. É o verbo de Deus, o princípio criativo, de onde tudo é originado, tudo se sustenta, e se sustentará até o fim do grande propósito deste ser. Olha, se tudo é dele e vem dele, se você não olhar para ele, ora, você não reconhece que você é filho deste Pai. E aí você vai fazer o quê? Você vai ser trevas. Sabe o que é trevas? É alguém que vive sem saber o que está fazendo. Nós temos multidões que são manipuladas hoje pelos meios de comunicação. E o pior, pelos espíritos que estão por trás disso, os demônios. Induzindo o povo a todo tipo de loucura, idolatria, sexualidade maluca, louca, e desgraças de toda a ordem que vem pela televisão, pela internet, pelos meios de comunicação, com essa liberdade aí que deram para o povo. Diz que é bacana, legal, etc. Seria bom mesmo todo mundo ser livre à vontade, desde que não houvesse alguma coisa que conspira contra a tua liberdade, a minha liberdade. Enquanto este espírito, estas trevas estiverem no mundo, nós não teremos sossego. E não podemos ter liberdade. Porque ele vai destruir e está destruindo, irmãos. Está destruindo o mundo. Os nossos meninos, os nossos jovens,
São os mais frágeis, iludidos pela máquina de consumo. Frequentemente eles não têm nem noção do que é a vida. Os pais também deixam de orientar, não querem incomodar os filhos. Então, dão a eles coisas para eles se divertirem. Mesadas, computadores, celulares modernos, para eles falarem com o mundo da desgraça. Eles não têm noção de política, de sociedade, de moralidade, de nada. Ligam a televisão, assistem sexo explícito, a qualquer hora. As telenovelas são focos de sugestão para uma vida de promiscuidade. Alguém está preocupado com isso? Alguém está preocupado com isso? Ninguém está preocupado. Então você pai, você mãe, se você não se preocupar, é evidente que a vida dos seus filhos poderá, eu não digo que vai, poderá ser afetada profundamente. Porque a luz veio ao mundo, mas o mundo não quis saber da luz. O mundo preferiu a escuridão. O mundo acha que vai resolver os seus problemas. Não precisa de Deus. Eu não preciso daquele que fez as estrelas. Eu não preciso daquele que fez as galáxias. Eu não preciso daquele que apertou o botãozinho do Big Bang. Não preciso dele. Eu resolvo meus problemas sozinho. Ah, é? Resolve mesmo? Então tá. Vamos ver, vocês que estão nos assistindo, os que estão aqui congregados, vamos ver se eles vão dar conta mesmo. A desordem, a porta da desordem, o portão da desordem foi aberto. Vamos ver se eles vão conter a desordem que está no mundo agora, que eles mesmos sustentaram e criaram. Porque viraram as costas para Deus, não aceitaram o Filho de Deus, por isso eles viveram na escuridão. E vocês serão testemunhas, vocês vão assistir a derrocada do mundo. Vocês vão ver as nações enlouquecer. Vocês vão ver os poderosos ficarem perdidos, sem saber o que fazer. Porque eles não receberam a luz. O Senhor, então, vendo que não tinha jeito, mesmo tendo falado aos profetas, tendo revelado os mandamentos a Moisés, estabelecido critérios de toda a ordem, o Senhor enviou um anjo para que ele pudesse dar testemunho da luz. Esse anjo era João, não o evangelista, era João o Batista. A palavra diz, no versículo 8, ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho dela. Ali estava a luz verdadeira. Ao batizar o Senhor nas águas do Jordão, ele viu como que uma pomba descer dos céus e o Espírito repousar sobre Jesus. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O animal, ele precisa de você explicar para ele, olha, não vá aqui, vai ali, não tem necessidade. Alguém precisa ir lá no meio da mata, tomar conta dos animais e dizer onde eles têm que comer? O Senhor cuida deles. Alguém precisa dizer às plantas como é que elas devem florescer? A semente germinar? Não é preciso. Alguém cuida. Quando alguém te perguntar quem, diga o verbo. Deus. Responda assim. Pelo menos faça isso.
A luz que veio dos céus não veio para os animais, não veio para as plantas, não veio para as chuvas, para as estrelas. Ela veio para iluminar todo o homem que vem ao mundo. Por favor, confira comigo o versículo 9. A luz veio ao mundo para iluminar a todo o homem. Não é um homem só, não. Não é só o judeu, não é só o grego. Por que a luz veio ao mundo? Aquele que fez as estrelas, as galáxias, os sóis, os planetas. Ele disse o seguinte: todo homem que vem ao mundo precisa de luz. Precisa saber quem é, o que está fazendo nessa vida maluca e para onde vai. Você nasceu de quem? Nasci dos meus pais. Os pais só te deram uma casca. O corpo não é mais do que um vestido. A alma nasce de Deus. Nasce inclinada ao pecado, irmãos, marcada pela desobediência de Adão. Mergulhamos no escuro quando nascemos. Por isso precisamos de uma luz. Aquele que colocou as estrelas, as galáxias, o Big Bang. Ele disse, sabendo de todas as coisas, operando todas as coisas, ele diz, o homem que eu criei, vai no Gênesis, por favor, consulte. Ele precisa de uma luz. Não pode viver sem luz. Enviou a luz, que é Jesus Cristo, irmãos. O mundo não o conheceu, diz o versículo 10. Ele veio inclusive para o seu povo e eles não o receberam. Não receberam. Mas esta luz, este Senhor, ele veio ao mundo coroado das mais santas bênçãos. Nem sei se nós temos condição de falar de predicados de Deus. Poderia dizer que ele é infinitamente bom, justo, perfeito, sábio, misericordioso. Será que eu estou definindo bem? Aquele que criou as estrelas, as galáxias, os sóis, os cometas, o espaço, o tempo. Será que eu estou me referindo a ele com todos os seus predicados? A pobreza da minha linguagem? Que ele me perdoe. Que ele me perdoe. Mas ele enviou o seu filho com todos os atributos da sua divina pessoa, para que nele nós não encontrássemos saída, para que nele nós pudéssemos encontrar salvação. Salvação não é aceitar Jesus com a boca, irmãos, estar numa igreja, noutra igreja, nada disso, irmãos. É receber a luz no nosso coração. Saber que nós somos filhos do Altíssimo, que nós nascemos de Deus. E que ao vir para cá, nós mergulhamos no escuro. E que Jesus, ele vem para nos colocar de novo no nosso estado natural, para nós tomarmos posse da eternidade. Nós somos deuses. Por favor, consulte as Escrituras. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, donos do universo, das galáxias, das estrelas, de todas as coisas. Jesus quer colocar você diante da luz,
quer tirar você das mãos da escuridão. O que é preciso, irmão? O que é preciso? Algumas pessoas pensavam que poderiam fazer alguma coisa para receber a luz. Já tentaram de todas as maneiras. Este espírito, em todo lugar, ele procura se insinuar e tentar mostrar quem é ele. As pessoas sem compreender muito bem, porque nem todos os povos têm essa escritura. Alguns tentam conquistar o Senhor pelos sacrifícios. Uns sacrificam animais, alguns até sacrificam pessoas. Sacrificavam. Não acho que nos nossos dias estejam acontecendo essas coisas. Mas não deixa de ter alguns malucos por aí que se imolam. Nós temos aqui, me parece que nestas ilhas aqui do Caribe, alguns que dizem crer e que se permitem, na época da Páscoa, se imolar, pedem para alguém pregá-los na cruz. Sim, um pregaço na mão do sujeito, nos pés, e levanta o bonito na cruz. Eles acham, não por maldade, mas por ignorância, que eles estão conquistando os favores do Deus Altíssimo. É bem capaz que o Deus das estrelas tem algum interesse que você se pregue na cruz. Bem capaz que ele precisa das tuas ofertas. O dono das estrelas, das galáxias, dos mares, das montanhas, de todas as coisas. Será que ele precisa de alguma coisa tua? Outros se batem. Como eu sou pecador, não consigo me livrar dos meus pecados, então pega uma corrente lá com uns grampos e se batem até sangrar. Outros na cabeça. Batem. Já viram? Já viram nas reportagens televisivas? Bate. Já sai sangue da cabeça. Irmãos, vamos dizer não a essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Vamos expulsar do meio de nós esses espíritos embusteiros, esses demônios que vieram para enganar o povo. Deus não quer que você sacrifique coisa alguma, porque o sacrifício já foi feito. Você, pecador, se colocar numa cruz, ele não teve pecado e foi para a cruz no teu lugar. Irmão, minha irmã, sabe o que nós precisamos fazer? Receber a Jesus no nosso coração, sabe? A partir de agora, todas essas coisas que formos fazer, nós perguntarmos se Jesus está contente com isso. Olha, se a resposta for não, Jesus não vai estar contente, olha, procura o pastor da tua igreja, conversa com ele. O que você está fazendo não é de Deus. Fale com ele. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Receber Jesus é estar sujeito a profundas mudanças de vida. Porque Jesus, quando entra na tua vida, ele vai pegar todas as trevas que existem em você e vai tirar. Vai tirar costumes, hábitos, palavrório, conceitos. O Espírito Santo vai promover você, tirar você da condição de verme, para colocar você numa condição de filho do Altíssimo. Amém? Pensa que é fácil? Pensa que basta fazer assim? Que alguém tem o poder para transformar a tua vida do dia para a noite, irmão, minha irmã?
Dá um tempo. Persevere na igreja. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Medite. Procure entender. Ore. A todos quantos o receberam. Olha o versículo 12. Olha aí, confira comigo. Vamos lá. Não deixa o Satanás tirar a sua atenção. Olha aí. Versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, irmãos, a vida é uma experiência de liberdade mesmo, sabe por quê? Jesus não vai te constranger a nada. Não pense que Jesus vai vir aqui te obrigar a coisa nenhuma. Mas cabe a nós que somos pastores e nós que somos pais, esclarecer em bom termo para os nossos filhos sobre o que é a vida. Tem um grande pensador da história, um líder da Índia, não era cristão, o Mahatma Gandhi. A maioria dos irmãos sabem de quem se trata. Ele dizia, olha, precisa deixar as crianças queimarem as mãos de vez em quando. Sabe, os filhos precisam aprender que a vida não é uma experiência de delícias, de desafios, de sofrimentos, de aborrecimentos. Precisamos ter cuidado para que eles possam entender melhor o propósito da experiência que eles estão vivendo. Isso cabe a nós, que somos pastores, missionários, evangelistas, reverendos, etc., e também aos pais, exercer este sacerdócio de esclarecimento. Você vai deixar de ser um verme explorado pelo diabo. Eu penso aos meninos, principalmente os jovens que vivem na televisão, dá uma olhada nos documentários que passam por aí de pessoas que estão escravizadas pela droga e pelo sexo. Dá uma olhada o lixo que é aquilo ali. Lixo. É gente que não tem conserto mais, entendeu? As autoridades não têm como resolver o problema, vão lá dar seringuinha para eles tomar sua droga. É os países desenvolvidos, não é nos países pobres. Não estou falando da África, estou falando do Canadá, dos Estados Unidos. Você tem um posto médico, você vai lá, leva a sua droguinha do dia, entra numa cabine confortável, pega uma seringa novinha e injeta nele a heroína para ele poder não ter uma crise de abstinência. E assim ele faz 3 vezes por dia. Estão tentando resolver o problema humano, mas a alma, quando sair do corpo, porque vão morrer, direto para as regiões infernais. Meu amigo, ali você grita e chora e clama e ninguém te escuta. Não é um sonho, não. Sabe aqueles piores pesadelos? Não chega nem perto. Você se transporta daqui para um outro lugar. Só o seu corpo se destrói, mas você tem um corpo espiritual, dizia Paulo. E você vai lá para dentro. Isso é muito sério, irmãos. Veja, por favor, irmãos, vocês jovens, dá uma olhada, o que é um lixo humano. São pessoas que foram possuídas e dominadas pelo mal, por essas trevas que eu estou falando aqui, irmãos. O que você quer para a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu jovem? Você adulto que está vivendo em adultério, você acha que Deus vai perdoar você quando você for morrer? Você já sabe da palavra de Deus, está adulterando? As consequências são graves. Você está vivendo desonestamente? Você está cheio de inveja no seu coração? Você está mentindo? A mentira é um pecado capital. A gente vê as crianças hoje, os jovens, mentirem com a maior naturalidade, porque não tem ideia da consequência disso. É um pecado capital. Sabe o que é um pecado capital? Você fez, você está condenado. Quem transgride os mandamentos está atraindo para si uma vida de maldição. Quando você for casar, isso tem um peso. Quando você for ter filhos, isso tem um peso. Quando você abrir um negócio, isso tem um peso. Ou não?
Viver não é se divertir. Nós estamos numa experiência, desde as crianças. Não é uma palavra que está sendo pregada somente para os adultos, para os mais velhos, absolutamente. Ou o juízo não vem sobre as crianças. Nas guerras, as crianças não morrem. Eu estava vendo um documentário sobre a Síria ontem, no canal de TV de satélite. Eles estavam mostrando a situação que está aquilo lá. Meu amigo, meu irmão, vocês precisariam ver isso. Crianças jogadas pelo chão. O médico estava dizendo, olha, eu não sei quem atendo primeiro, o que eu faço. É sangue para todo lado. Então a desgraça não vem sobre a vida da criança? Vem, sim, sobre a vida de todos nós. Então, esta palavra, este conselho é para todos. Todos nós precisamos nos apoiar na luz que veio do céu, que é Jesus Cristo, porque é o único alicerce seguro. E daqui para frente vai ser cada vez mais, viu, irmãos? Ou nós nos apegamos firmemente no Senhor, ou nós vamos chorar. Vamos chorar. Esse poder que foi dado a Jesus, de nos transformar em filhos de Deus, não é uma coisa humana. Por isso eu não posso fazer por você. Nenhum pastor pode fazer isso, irmãos. O pastor anuncia só a palavra de Deus. Ela é que traz o poder de tocar o teu coração. Transformar você de verme em filho da luz é poder de Deus. Versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém? Nasceram de Deus. Esse é o poder de transformar o verme no filho da luz. Ah, eu quero continuar me arrastando. Então vai. Quando chorar, lembre-se do pregador, não do pastor José. Lembre-se do pregador, porque a palavra te foi anunciada. Enquanto você pode, desperta. Em nome de Jesus. Que Jesus afaste os demônios, os espíritos malignos, de perto dos irmãos que estão querendo ir para a luz e eles não querem deixar. Turba de espíritos mentirosos, enganadores. Os vossos dias estão contados. Vocês vão ser tragados com o maligno no lago de enxofre. Víboras invisíveis, destruidores da felicidade alheia. Quando vocês viveram no mundo, não fizeram coisa alguma. E quando foram para os infernos, se transformaram em demônios. Víboras invisíveis, Jesus Cristo vai acabar com a vossa existência e com a vossa obra maligna aqui nesse mundo. Em breve tempo o Senhor voltará com o resplendor da sua luz, a sua glória. E nós veremos então os bodes e as ovelhas quem são. Nós somos filhos de Deus e devemos nós todos, eu conclamo aos irmãos, a orarem nas vossas casas, para que dela sejam afastados os espíritos malignos, esses que são enviados do grande inimigo, para nos aborrecer, para prejudicar a nossa felicidade. Sejam afastados em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, a luz que veio ao mundo para expulsar as trevas. Aonde estiverem essas trevas agora, aqui, em outros lugares onde esta palavra está sendo recebida, onde as trevas estiverem, sopra o Espírito Santo, estabeleça paz, alegria, ânimo, firmeza e coragem. Vamos precisar de coragem. O verbo se fez carne, versículo 14, e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça,
por graça, não custa nada. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, este está no seio do Pai. Esse revela Deus a todos aqueles que creem. Amém? Nós possamos receber da plenitude de Deus, graça por graça. Não custa nada. Não te pede nada. Olha, se ele viesse te pedindo alguma coisa, fique de joelhos. Não pede. Se mole. Não pede. Baixa na cabeça até sangrar. Não pede. Vai lá na cruz. Não pede. Ele foi na cruz para nós. Oferta. Faz uma oferta para mim. Não pede. Dízimos. Não pede. Nada. Promessa. Não pede. Afinal de contas, o que ele quer? Que você creia nele. Para ele te fazer feliz. Para ele te dar uma vida tranquila. Para ele te dar um bom casamento. Para ele te dar filhos que não te aborreçam. Mas de graça? Sim, graça por graça. Não custa nada, irmãos. Absolutamente. Absolutamente. Ele é a nossa verdade, nosso caminho, a vida que precisa existir em todos nós. Que a igreja seja abençoada em nome do Filho de Deus, o Verbo da vida. Que assim seja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais um dia nos reunimos aqui na igreja, em nome do teu Filho Jesus. E queremos te implorar, Senhor, e te pedir que o teu Espírito seja derramado sobre esta pequena assembleia, que possa tocar o coração dos irmãos e das irmãs, dos jovens, dos velhos, para que eles possam ter a ti, Senhor, como único caminho, verdade e vida. Nós pedimos que o Senhor também cuide de todos os nossos amados e queridos pastores que estão distantes, que estão recebendo agora esta palavra, Senhor. Esses que anunciam o teu evangelho, que têm sido caluniados, perseguidos, quem tem enfrentado mentiras, Senhor, e tantas coisas que se passam com o teu povo, com estes teus servos, Senhor, que o Senhor possa dar a eles a força, o ânimo, a coragem necessária para cumprir o seu ministério, onde eles estiverem. Ministros e ministras do Senhor, onde estiverem, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam coroados por este sangue que foi derramado na cruz, como forma de unção verdadeira e eterna. Senhor, compadece dos nossos pecados, dos nossos arrastamentos, Senhor. Ajuda-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.